A paz, irmãos, neste espaço eu gostaria de falar um pouco sobre a maravilha e a profundidade do alfabeto e da língua hebraica, o seu poder, a grande revelação dada por Deus para o seu povo desde a criação de todas as coisas. Em vários vídeos, mensagens deste canal, apresentaremos textos originais no hebraico que certamente nos ajudarão a entender melhor vários conceitos do plano de Deus para nossas vidas e para nós, o seu povo, e mergulhar na busca de entendermos melhor o caráter de Deus e de seu Filho Jesus para que ele seja o nosso exemplo a seguir. Deus se apresentou no Antigo Testamento como o primeiro e o último. Jesus no livro de Apocalipse é mostrado como o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Muito embora, provavelmente para João, que era um judeu, vivia imerso na cultura hebraica, originalmente para ele Jesus tenha se apresentado como o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Fortes indícios apontam para o hebraico e as línguas de origem semíticas em geral, como o árabe, aramaico, como sendo a origem de todas as outras línguas. Fato este não aceito por alguns, mas por trás de tudo isso, parece existir uma tentativa de desqualificar e desvincular a origem humana de acordo com aquela descrita na palavra de Deus. Quantos de nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Agora, quantos de nós acreditam que cada palavra que está na Bíblia foi colocada lá por uma razão? Mais que isso, que cada letra escrita está escrita por uma razão. Quantos acreditam também que existe uma mensagem para nós em cada uma dessas letras? O alfabeto e a língua hebraica evoluiu, ou foi modificado durante os séculos. A arqueologia tem mostrado que o alfabeto hebraico era diferente desse utilizado em nossos dias atuais. Cada letra do alfabeto era, na realidade, em forma de um desenho que tinha um significado. O povo hebreu, há milhares de anos atrás, era um povo nômade, ligado à agricultura e à criação de animais para sua sobrevivência. Eles viviam em um contexto totalmente diferente dos nossos dias, e a língua hebraica reflete isso. O alfabeto hebraico possui 22 letras, cada letra possuía e ainda possui um significado. Por exemplo, a primeira letra Aleph era escrita em um formato ou desenho da cabeça de um touro, significa força, pois o touro era símbolo de força. A segunda letra é a letra Beit, e era escrita em formato de uma tenda, ali como uma abertura que a sua porta ou cortina, como a gente pode ver no desenho, era a casa dos tempos antigos. Palavras eram formadas trazendo o sentido de cada letra que a compõe. Por exemplo, a palavra pai é formada pelas letras Aleph e Beit, porque o pai é a força ou poder da casa. Lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda. A letra Beit pode ter a pronúncia de B ou V, sendo neste caso a palavra pronunciada como Av, com V, que é similar ao aramaico Abba, e posteriormente a palavra Abba que conhecemos do grego, como Paulo falou, Abba, pai. A palavra filho é formada pelas letras Beit e Nun. Beit significa tenda, como já falamos, casa, e Nun significa herança, posteridade. Juntando as duas letras, temos filho, que é a posteridade ou herança da casa. A palavra pedra ou rocha no hebraico é basicamente a combinação das palavras pai e filho. Veja só, como Jesus falou, devemos construir nossa casa na rocha. Ele é essa pedra, aquele que tem os ensinamentos do Pai e é um com ele. Infelizmente, os que não aceitam isso acabam construindo uma casa sobre a terra e não sobre a rocha. Jesus é a pedra angular, por muitos rejeitada. Ele é para muitos a pedra onde se tropeça. Em Mateus capítulo 3, verso 9, a gente vê um imenso jogo de palavras, na verdade um exemplo da poesia hebraica nas Escrituras, muito comum no Antigo Testamento e que se encontra muito também no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 9 diz assim: E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, no hebraico do Antigo Testamento, era muito comum se utilizar poesias do tipo o pintor pintou a casa. E como diz na palavra de Deus também, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. Então, ali está lá no Salmo, né? Então, mais do que uma poesia, são revelações para nós. A gente vê a ligação da lâmpada com a luz e como também dos pés com o caminho. Né? São chaves, portas que nos permitem interpretar melhor a palavra de Deus. Então, voltando a Mateus 3, verso 9, vemos ali Abraão, o pai de multidões. Em hebraico, a palavra pedras no plural se pronuncia ebanim, e a palavra filhos no plural, benim. Então a gente vê a forma como Jesus provavelmente falou no original, a poesia e, mais do que isso, a revelação na língua hebraica, mostrando o sentido da palavra filho sendo relacionado com a palavra pedra. Então no texto, porque eu vos digo, mesmo destas ebanim, pedras, Deus pode suscitar benim, filhos, a Abraão. Então a gente vê ebanim, que é igual a pedras, benim, que é igual a filhos. Né? E a gente vê um igual ao outro, ebanim igual a benim, porque somos as pedras desse templo espiritual de Deus. Então isto está em todo o Novo Testamento, e este paralelismo é uma forma usada inclusive para se interpretar muitos textos bíblicos. Este exemplo das pedras e filhos é apenas uma das muitas indicações que o povo judeu dos tempos de Jesus falava a língua hebraica. Não querendo ser dogmático, mas existem fortes indicações para isto. A arqueologia bíblica é muito recente. Tem apenas cerca de 100 anos de idade. Nos últimos anos, muita coisa nova tem sido descoberta. Inclusive, muitas destas apontam para o fato dos judeus utilizarem a língua hebraica nos tempos de Jesus após o cativeiro babilônico. Por exemplo, temos moedas achadas dos tempos de Jesus com o nome Jerusalém escrito em hebraico, né? Yerushalayim. Outra moeda com a palavra ouvir, obedecer, chamar, muito comum no Antigo Testamento, onde se tem os textos muito usados, né? Ouça Israel. A grande maioria dos papiros do Mar Morto que foram encontrados foram escritos em hebraico, e vale lembrar que são documentos da época ali de Jesus. São documentos não apenas bíblicos, mas até mesmo alguns falando de instruções normais do dia a dia de suas vidas, né? Ali, diários, receitas de cozinha, cartas, coisas normais da vida. Alguns outros poucos manuscritos, né, em outras línguas, tais como aramaico, grego, o árabe, etc. Então mais e mais descobertas vêm apontando e levando-se a crer que os judeus falavam hebraico nos tempos de Jesus. Claro que eles estavam imersos em uma sociedade rodeada por outras culturas, como a romana, em que se falavam outras línguas. A história inclusive atesta que pelo menos o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito no hebraico, até porque ele foi provavelmente escrito para os judeus. Vemos aí o texto da Wikipedia desta data, mostrando que muitos dos pais da igreja, como Irineu, Orígenes, Eusébio, entre outros, atestam que o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico. Paulo falava hebraico, entre outras línguas, e foi assim em hebraico, né, que ele se dirigiu ao povo de Jerusalém na sua defesa, como vemos em Atos capítulo 21, verso 40. Vemos no Evangelho de João, capítulo 19, verso 20, que o texto que Pilatos escreveu na cruz de Jesus estava em hebraico, grego e latim. Então é certo, ou pelo menos muito provável, que a língua hebraica era falada pelo menos no meio religioso judaico. Então é certo que a língua hebraica era utilizada pelos judeus, pelo menos em sua grande maioria nas sinagogas, na leitura da palavra, embora o aramaico era uma língua também utilizada por parte do povo, mas principalmente em termos religiosos, desde a volta do cativeiro, as evidências são que o hebraico passou a ser estimulado e utilizado em grande escala. Vemos até Neemias reclamando no capítulo 13, versos 23 a 25, de como o povo não falava mais a sua língua, o hebraico, naquele momento da volta do cativeiro para Jerusalém. O hebraico praticamente deixou de ser falado a partir dos anos entre 200 e 400 depois de Cristo, sendo a partir daí uma língua utilizada apenas por poucos em liturgias judaicas e literaturas rabínicas. Daí então, por volta de 1881, um homem chamado Eliezer Ben Yehuda trabalhou no reavivamento da língua hebraica, que não era mais utilizada como língua mãe.
A partir daí o hebraico cresceu e se expandiu, especialmente em Israel, onde hoje é uma das línguas oficiais, sendo a outra o árabe. O hebraico moderno conserva muitas similaridades com o hebraico dos tempos bíblicos, embora a língua tenha sempre evoluído. O alfabeto continua o mesmo. É claro que não se utiliza mais os caracteres ou desenhos antigos, como já mencionei anteriormente, já que depois da saída do povo da Babilônia, houve uma influência do aramaico, inclusive novas cópias do Antigo Testamento foram criadas com este novo alfabeto baseado em traduções das cópias mais antigas. Isto já iniciado nos tempos de Esdras, quando o povo de Judá voltou para Jerusalém. A gente pode ver a similaridade do alfabeto hebraico com o grego, inclusive com o nosso alfabeto dos dias atuais, mostrando que existem fortes indícios que todas as línguas provêm de uma língua-mãe, ou pelo menos de algumas poucas línguas-mães, provavelmente o hebraico e as línguas semíticas em geral. Vemos aí as primeiras 5 letras do alfabeto hebraico, como exemplo, da forma como eram escritas antes do cativeiro babilônico. Vemos aí, temos o Aleph, Beit, Gimel, Dalet e Rei. O alfabeto grego é similar. Temos então a transformação do Aleph para o Alfa, o Beit para o Beta, Gimel para o Gama, Dalet para o Delta e Rei para o Y, significando a letra E. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, já o grego da esquerda para a direita. Durante séculos, estas letras do alfabeto grego evoluíram até chegar à forma moderna como podemos ver, bastante similar ao nosso alfabeto dos dias de hoje que utilizamos no português e em várias línguas modernas, que é baseado no alfabeto romano, que por sua vez se originou do alfabeto grego. Podemos então ver o nosso próprio alfabeto e de onde vêm as suas origens. O alfabeto hebraico antigo foi também inicialmente utilizado por outros povos semíticos, mas ele evoluiu independente do hebraico. Daí temos a criação de línguas como o aramaico e provavelmente a própria língua árabe e outras. Durante o cativeiro babilônico, cerca de 5 séculos antes de Cristo, o povo judeu então passou a utilizar o alfabeto e até a língua aramaica, que tinha evoluído independente do hebraico. Ali se perdeu, ou melhor, deixou-se de utilizar o antigo alfabeto hebraico, que na realidade já não era mais o original, pois este também tinha evoluído. Mas o alfabeto hebraico anterior era um pouco mais próximo daqueles dos tempos antigos, por exemplo, dos tempos de Moisés. Este alfabeto continuou a evoluir até chegar ao formato das letras hebraicas modernas que conhecemos nos dias de hoje. Durante diversos vídeos deste canal, serão apresentados textos em hebraico, então por isso vejo a importância de fazer uma introdução sobre esta língua, para evitar alguns questionamentos básicos que poderiam surgir. Em seguida teremos um vídeo com mais detalhes sobre o significado profético de cada letra do alfabeto hebraico.